Eu acho que ser drag queen é uma forma de expressar uma arte. Eu penso numa personagem. Que sente algum prazer, porque gosta de se divertir dessa forma. Mas eu não tenho preconceito. Eu acho até engraçado, sinceramente. Rainha Dragão, brincadeira. Olá! Você sabe qual a definição de drag queen? São artistas transformistas que vestem-se de forma cômica ou exagerada. Este é o assunto do Doc Oficina de hoje. Para falar sobre o tema, recebemos a jornalista Bruna Della Libera, autora do documentário Drag Queen, O Outro Eu. O documentário é resultado do trabalho de conclusão de curso da Bruna. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu. Por que este tema Drag Queen? Então, quando a gente pensa primeiramente em fazer um trabalho de conclusão, a gente imagina, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, eu sempre tive curiosidade em saber como é que funcionava esse mundo artístico. Na verdade, se era um mundo artístico ou se a pessoa se transvestia de mulher porque ela queria. Então, eu acho que a escolha do tema foi por isso e foi também por eu assistir muito uma série americana que chama RuPaul Drag Race. Então, isso me instigou a ir procurar o tema e saber mais sobre o tema. Bruna, assistindo o seu documentário, eu particularmente acabei deixando de lado alguns preconceitos que eu tinha. Em algum momento você hesitou de falar sobre esse tema que, querendo ou não, ainda é um tabu na sociedade? Não, em momento algum. Eu pensei, se eu vou falar disso, então eu tenho que mostrar tudo. Tanto que tem até uma cena do documentário em que eu mostro que eles falam que é a queendar, que é a questão de esconder as partes íntimas. Então eu quis mostrar, assim, tudo. Por tudo que o drag queen passa, toda a intimidade que está ali para mostrar a intimidade deles e saber toda a opinião deles sobre o assunto mesmo, deles para o público. E é impossível não se identificar com as personagens, né? Sim. Como foi que você as conheceu e como surgiu o convite para elas participarem? Então, são 4 personagens, a Chaka, a Rita, a Roxy e a Márcia. Primeiramente, foi bem difícil, assim, entrar em contato, porque eu nunca estive nesse meio. Não fazia parte desse mundo, Isso, né? eu não fazia parte. Então, eu fui atrás pelas redes sociais. A Chaka eu consegui pelo Instagram. Foi, assim, uma brincadeira que eu fiz com ela num post. Eu comentei, ela falou alguma coisa sobre um trabalho que ela já estava realizando com outra turma de faculdade. E eu comentei, assim, inocentemente, falando que, pedindo pra ela me ajudar. Foi aí que eu obtive a resposta dela no próprio Instagram. A Márcia foi indicação da Chaka, mas eu também fui atrás, através de e-mails, tudo rede social, ou então por telefone. A Rita também. E a Roxy também foi pelo Instagram. Então, as redes sociais me ajudaram a conseguir as minhas fontes. E elas aceitaram numa boa participar? Sim, elas aceitaram, mas inicialmente tinha 10 fontes. Essas 10 fontes, apenas 5 toparam. Umas não quiseram por questão de tempo, agenda, porque elas fazem shows pelo Brasil. Outra não quis por questão de não querer se expor ou por preconceito. Então foi por aí mesmo. E o seu vídeo, você postou ele no YouTube, e tanto que ele já tem mais de 19 mil visualizações, né? Sim. Por que você decidiu fazer essa divulgação do seu trabalho? Então, eu queria fugir... Objetivamente, o objetivo do trabalho era fazer o TCC, mas eu queria mostrar, eu fiz um trabalho legal para mostrar para todo mundo. Não era para ficar só dentro da faculdade, era para ir para o Brasil, para o mundo afora, para quem quisesse ver e entender o que é o drag queen de verdade, como ele se transforma, qual a opinião dele, o que ele sente. Então, em questão de postar no YouTube, eu tive muito retorno das pessoas por comentários, até pessoas que chegaram e falaram, nossa, por causa do seu documentário, me deu vontade até de me revelar, homens que chegaram e falaram, mulheres também, que, eu quero me transvestir de drag queen, e foi assim. Bruna, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para realizar o seu documentário? Mas isso você vai responder no próximo bloco. O Doc Oficina volta já. Olha que prédio enorme.
Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Doc Oficina está de volta. Hoje recebemos a jornalista Bruna Della Libera, autora do documentário Drag Queen, O Outro Eu. Bruna, no último bloco eu te perguntei quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para gravar o seu documentário. Então, acredito que dificuldade todo mundo tem, principalmente nessa área de audiovisual, né? Mas não foi bem uma dificuldade, foi mais uma mudança de rotina, né? Porque como elas são artistas geralmente não têm um horário certo, né? Então, por exemplo, às vezes a Márcia ia fazer show de madrugada. O que eu fazia? Eu marcava de encontrar na casa dela, por volta, ou na casa dela, ou em algum lugar perto da danceteria, da balada, no qual ela faria show, na casa de show. Aí eu encontrava com ela e de lá a gente ia, só que era um horário que não era muito bem programado, porque a drag queen, quando ela se transforma, eu acompanhei esse processo de perto com a Rita, né? Quando ela se transforma, não é uma hora que ela leva, não. Demora, né? É muito tempo. E assim, elas se atrasam e quando chega, o público não se importa, mas quando chega e faz o show, assim, vale o atraso, né? Vale muitas vezes muito bem o atraso. Além do horário, outra dificuldade, acredito que foi, foi instruído pela faculdade pra gente, pelo MEC, né, pra gente gravar o TCC individualmente, foi a minha turma de jornalismo foi a primeira a gravar o TCC individual. Então, documentário foi um desafio, né, assim, você tá ali, você tá sozinho, você vai trabalhar, eu tive ajuda, porque eu pedi ajuda de meu pai, assim, quando eu não ia de táxi, meu pai me buscava, porque sem condições de ir de carro, ou eu ia de metrô, porque como é aqui a maioria dos shows eram aqui no centro, de fácil acesso do transporte coletivo. Também, a ajuda que eu tive foi amigas até mesmo do curso, a gente combinou, uma ajuda a outra, que ela também estava fazendo documentário, a minha amiga Jessie, que ela fez um documentário sobre adoção. Quando ela não podia, eu chamava outra amiga, uma pessoa que morava, um vizinho, mas assim, pessoas que têm intimidade, porque não é fácil você pedir para uma pessoa que você não conhece e com você de madrugada acompanhar uma rotina que você não sabe o que vai acontecer. Porque drag queen, quando a gente gravava, a gente estava no camarim, que nem a Márcia, tá bem gravado na minha cabeça, né? Quando ela foi fazer um show, não era na Augusta, era ali perto da Praça da República. Ela começou a se trocar na minha frente, e tirou a roupa, e tirou a cueca, e eu comecei a ver a pessoa nua na minha frente. Então, foi assim, faz parte tudo, assim, de um processo que você não conhece, que você passa a conhecer quando você faz o documentário. Né? Então, dificuldade eu acho que é mais uma coisa que você tem que enfrentar com o processo do documentário. E tem alguma cena que foi marcante pra você? Tem. Tirando os bastidores, né? Que qualquer bastidor de qualquer documentário, filmagem, cinema, qualquer coisa, é muito marcante, né? Mas tem duas partes, na verdade, que eu acho que foi a que eu mais me envolvi. Uma foi quando no final do documentário, elas começam a falar o que elas são, que é até uma brincadeira com o título do trabalho, né, com o nome do trabalho, que é
o outro eu. Porque o título, ele é mesmo para jogar essa dúvida no ar. Uma drag queen, ela é a própria pessoa, ela é um artista, ou ela é um personagem, ou é ela ali? Então eu deixei essa parte do final, que eu pedi para elas revelarem quem é o artista que faz o personagem. Que me marcou muito, que tem até a Rita, quando ela começou a falar, ela faz uma pausa, assim, o outro eu, esse não é o outro eu. Não existe outro eu. Existe eu. Se você quiser me chamar de Guilherme, se você quiser me chamar de Rita, se você quiser me chamar de Traveco, se você quiser me chamar de Viadinho, nada disso me afeta, porque quem existe sou eu. Eu tô feliz com quem eu sou, eu tô feliz com quem eu faço, eu tô feliz com de onde eu vim e pra onde eu quero ir. É uma parte que você se emociona, você realmente vê o que eles sentem, né? Ficou muito boa mesmo. Então, esse foi um dos intuitos do documentário, né? De trazer a pessoa que tá assistindo, dela tentar entender um pouco como é que funciona a rotina, o que eles fazem, o que é aquele artista, que ele é um artista, apesar de muitas pessoas pensarem o contrário. Apesar que hoje em dia, assim, você fala de drag queen, graças à cultura exportada dos Estados Unidos, ou da América também tem bastante, da Europa que também vem bastante, mudou um pouco esse pensamento sobre o drag queen. Ainda tem um preconceito, claro, porque muitas pessoas elas confundem drag queen com transformista, com travesti, desculpa. E é uma coisa assim, que são dois lados totalmente opostos. Tem sim drag queens que são travestis, mas eu coloquei no documentário o lado artístico. Foi o que eu quis mostrar, que foi o lado artístico. Bruna, nós estamos encerrando o Doc Oficina de hoje, mas eu fiquei com uma dúvida. Você disse que tinha 2 momentos que foram marcantes pra você, mas você só contou um. Qual é o segundo? Então eu deixei o mais importante pro final, que realmente é o final do documentário, que eu quis colocar nos créditos, que foi a parte que, logo que eu encerrava a entrevista, eu perguntava para todas as drag queens, para elas deixarem algum recado que seja importante para as pessoas que estão assistindo, que é o momento que passa na parte dos créditos. Inclusive, eu deixei também